não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu entrei aqui, né, numa entidade conservadora, né, e estava escrito Smoking Free, né? Quer dizer, já era proibido fumar. E pior, eles inventam um jeito de denominar a proibição de liberdade. Não é que o fumo é proibido. Não, o ambiente é livre do fumo. Quer dizer, você está proibido de fumar, mas isso significa liberdade, estamos livres do fumo. É vamos dizer, um jogo de linguagem. Primeira vez que entrei numa entidade conservadora e vi isso na porta, eu falei, esses caras estão liquidados. Eles selaram o destino deles. Porque eles aceitaram a regra do jogo que foi imposta pelos seus inimigos. E os inimigos souberam explorar muito bem o moralismo evangélico dominante aqui. Tá certo? E os idiotas caíram como patinhos. Tá certo? Então, olha, um conservador, que eu saiba, é um sujeito que respeita, sobretudo, a propriedade privada. Não é isso? Então, a propriedade privada é o seguinte, se o dono do lugar, se é um lugar privado, particular, se o dono do lugar quer que admite que você fume lá dentro, muito bem, se ele não admite, você não pode fazer nada. Por exemplo, você entra dentro de um carro. De quem é o carro? É do fumante, então ele admite que você fume. Ou fumante, ou não fumante solidário. Né? Agora, o cara não fuma e não gosta de cigarro, então ele proíbe e você não pode falar nada, porque o cara é dele. Então, este princípio, os conservadores em massa já haviam abdicado. E não perceberam que ao abdicar disso, abdicaram de tudo. Então, a longo prazo, estão condenados e não vão se levantar enquanto não aprenderem essas coisas. Não é isso? Agora, o fato é que, vamos dizer, esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta. Mesmo a implantação de uma ditadura não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz, agora está tudo proibido. Né? Não é assim mais. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime. Você muda a coisa, muda a sociedade inteira, através de pequenos regulamentos administrativos, cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo na sociedade, sem que a sociedade possa se levantar contra ele. É curioso que, vamos dizer, a situação totalitarismo é definido por isto, quando o Estado é mais forte do que a sociedade, quando a sociedade não tem meios de se articular contra o Estado. Isto é o totalitarismo. Ora, isso é perfeitamente compatível com a existência de eleições. Então as pessoas dizem, por exemplo, que o Brasil é uma democracia porque tem eleições. Eu digo, tem eleições, meu filho, mas tente criar um partido de oposição. Leva 20 anos só para eles aceitarem ler o seu requerimento. E daí que eu faço tantas exigências. Esse pessoal que está tentando montar o Partido Federalista há 30 anos, pergunte para eles se é possível. Então,
Por outro lado, vamos dizer, uma resistência cultural é também quase impossível, porque todos os canais de ação cultural estão na mão do mesmo governante. Então você tem uma situação que o Jacob Bauman chamava a democracia totalitária. Esse grande livro, As Origens da Democracia Totalitária. O conceito de democracia totalitária é de Rousseau. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. Aqui está imperfeitamente. No Brasil está montada perfeitamente. E isso quer dizer que certas mudanças que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer ah. Por exemplo, houve um plebiscito quanto à venda de armas. E a proibição das armas foi derrotada no plebiscito. Derrotada por 80%. Né? No entanto, ela continua em vigor. Tente comprar uma arma para ver se é possível no Brasil. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma lei proibindo você de ter armas? Não. Eles simplesmente colocam, não são leis, são decretos administrativos, decisões administrativas, decisões de chefes de departamento, que criam um obstáculo aqui, outro ali, outro ali, outro ali, no fim fica impossível. É assim que se faz uma ditadura hoje. Então as pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura porque tem eleições. Então, quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária, você não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir. Porque a pressão não é exercida sobre você diretamente pelo governo, mas por uma rede de canais de atuação social controlado pelo governo, que são muito diferentes de um policial batendo na tua porta. É a população inteira em torno que te oprime. Então você não tem para onde correr. Isso já está implantado no Brasil. Né? Aqui está sendo implantado rapidamente. Né? Outra coisa, as mudanças nunca são mudanças estruturais repentinas. São por, vamos dizer, pontos específicos que vão sendo mudados. Então, por exemplo, ontem eu recebi um e-mail com a lista dos projetos de controle das entidades religiosas que estão para ser votados na Câmara de Deputados e Senado. Então, um projeto proíbe isso, outro proíbe aquilo, outro proíbe isso, outro proíbe... Por exemplo, um projeto proíbe você fazer qualquer crítica. Você não pode dizer que o homossexualismo é pecado, você não pode dizer que sodomia é pecado, né? Você vai ter que dizer que Sodoma e Gomorra é um lugar maravilhoso, agradável a Deus, etc. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que bruxaria é ruim. Por exemplo, eu li no livro do Pierre Verger, né, que a cultura Yoruba, ela tem lá ritos para você derrubar, fazer cair o pênis do adversário. Você não gosta do jeito, você faz lá um rito. Você faz um rito, olha, vai cair o peru do seu fulano. Tem outros ritos feitos para a pessoa morrer. Tá certo? Então, se esses ritos não funcionam, eles são charlatanismo. E se eles funcionam, eles são homicídio. Homicídio, agressão. Você não pode dizer isso, embora seja uma verdade óbvia. Por enquanto ainda pode. Ainda não está proibido. Tá certo? Mas as leis que proíbem isso já estão sendo viabilizadas. Tem uma outra lei que determina que as igrejas têm que pagar impostos sobre o dinheiro coletado. Ora, em primeiro lugar, isso é quase impossível, porque não sabe de onde veio o dinheiro, né? Por exemplo, tem lá uma caixinha onde você põe o dinheiro quando sai da missa, não tem nome, não tem nada. Isso quer dizer que o dinheiro que você deu para uma obra que você considera santa e divina, agora passa a ser do governo. Então, se o governo é, por exemplo, um governo comunista, você, ao contribuir para a Igreja Católica, você está contribuindo para o Partido Comunista. Pelo Código de Direito Canônico, um católico contribui para o Partido Comunista, está automaticamente excomungado. Então estão pondo você numa situação de excomunhão automática. Basta isso para você liquidar a igreja.
Por exemplo, o senhor Frei Beto, ele diz que ele é um sujeito tão bom, uma alma tão caridosa, que ele usou da sua influência em Cuba para convencer o Fidel Castro a permitir que os católicos se inscrevessem no Partido Comunista. Olha como ele é bom. Só que quando você se inscreve no Partido Comunista, você está automaticamente excomungado. Então, ele concedeu a todos os católicos de Cuba o direito à excomunhão. É assim que se faz as coisas. É por pequenas modificações. As modificações que vêm no ensino e no jornalismo, então são uma coisa monstruosa. Só que se você nasceu no meio desse processo, você não sabe como era antes, você não sente a diferença. Só se você estudar a história e se você obtiver o recuo intelectual necessário para ver isso. Criar a possibilidade desse recuo é o que eu estou tentando aqui. Mas veja, somente criar a possibilidade do recuo não quer dizer que isso já está realizado, ainda falta muita coisa para fazer. Vocês vão precisar de 5 anos no mínimo para isso, não é? É por isso que eu peço encarecidamente que nesse ínterim não participem de debates, não deem palpite em nada, não julguem coisa nenhuma, se dediquem somente a estudar e fortalecer-se. Tá certo? Assim como um garoto que está estudando na academia de boxe, ele não vai participar de torneio enquanto isso, né? Ele vai continuar treinando até que o treinador diz, bom, agora você está pronto, agora você pode subir no ringue e enfrentar o fulano, mas não antes disso, né? Porque senão você vai apanhar. Então, como essa influência cerca as pessoas por todos os lados, e ela não cerca só positivamente, esse é o dado mais importante, ela não cerca por uma propaganda direta, mas pela supressão das possibilidades diferentes. Quer dizer, você não fica sabendo de uma série de coisas. Então, você não tem condição de inventá-las por si mesmo, né? Então, isso quer dizer que milhares de possibilidades que o ser humano teve ao longo dos milênios, de repente saem do repertório. Você não vai poder inventar uma civilização inteira. O único jeito de você conhecer essas possibilidades é através do estudo, mas não do estudo que a própria sociedade está fornecendo. Você vai ter que buscar um estudo por conta própria. Então, isso significa que para você sair disso não basta nem ser um gênio. Porque você precisa ter uma forma específica de gênio, que é o gênio do autodidatismo. Que é uma coisa raríssima. Os maiores gênios da humanidade não foram autodidatas nesse sentido. Santo Tomás de Aquino aprendeu com Santo Alberto Magno, Aristóteles aprendeu com Platão, Platão aprendeu com Sócrates, Sócrates aprendeu com quem? Não se sabe. Então, diz o Léo Strauss, ele diz, toda tradição de ensino é um sujeito que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com o primeiro que não aprendeu com ninguém. Aprendeu com Deus. E quando as tradições se rompem, às vezes providencialmente aparecem pessoas capazes de restaurar por conta própria. Eu sei que eu sou um desses. Tem muita coisa que eu aprendi que eu jamais teria podido aprender, seja na Universidade Brasileira, seja no meio editorial brasileiro, seja na imprensa cultural brasileira, que eu não teria meios de... Né? Mas eu nasci com um desconfiômetro que me dá a medida certa da minha ignorância, ou seja, eu tenho uma intuição do que me falta saber. Eu digo, para entender tal coisa, eu precisaria saber tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra. E o fato é que eu não sei. Então eu vou ter que procurar exatamente essas coisas. Né? Poucas pessoas têm isso. Né? Então, isso significa que vocês têm que tomar consciência de que todos vocês, pelo menos que estão com menos de 30 anos, vocês foram formados no meio disto. E muitas atitudes que lhes parecem naturais foram improvisadas anteontem e oferecidas a vocês como única alternativa possível. E muitos julgamentos espontâneos que vocês fazem refletem isso. Eu dou o exemplo, por exemplo, dos conselhos antitabagísticos, né? Vamos dizer que é o mais frequente hoje. Conselhos antitabagísticos, ou, de modo geral, conselhos de saúde não solicitados. Não coma tal coisa, coma tal outra. Olha, que eu saiba, os cuidados com a saúde sempre foram uma parte da vida privada, ao ponto de que um médico não pode lhe impor um tratamento. Se o médico diz, olha aqui, meu filho, você está com câncer no cérebro, você vai morrer em 1 semana. Posso operar? O sujeito diz, não.
Vou dar um exemplo. O Darcy Ribeiro, um antropólogo, comunista pra caramba, mas que era um homem, a certo ponto, um sujeito muito engraçado e criativo. Ele estava no hospital com câncer. Passei operado. Iam arrancar metade dele. Daí alguém disse para eles, olha, nesse tipo de câncer existe 30% dos casos que são autorremissivos, quer dizer, eles curam sozinhos, não se sabe como. O Darcy ouviu e falou, tô nessa. Eu sou um desses, eu vou para casa. E foi para casa e viveu mais 30 anos. Fugiu do hospital. Graças a isso viveu mais 30 anos, porque se tivesse operado, opere, mas faz bomba de cobalto, mas não sei o que, não dura mais 2 anos. Mesmo pessoas que têm conhecimentos suficientes para reagir a isto, às vezes não reagem. O meu falecido amigo Dr. Miller, que é um dos camaradas que mais entendia de medicina e saúde no mundo, ele teve esta fraqueza. Ele pegou um câncer no nariz e ele, por pressa, aceitou o tal tratamento de cobalto. Em 2 anos estava morto. Então, por exemplo, este tipo de pressão do establishment médico é uma das coisas mais indecentes e imorais do mundo. Por quê? Porque se você somar o número de pessoas que são vítimas de erros médicos nos Estados Unidos, não há nenhuma outra causa de morte que supere isto. São 800 mil pessoas no mínimo que morrem por ano aqui. A AIDS não mata isso tanto, doença cardíaca não mata isso, doença pulmonar não mata isso, câncer não mata tanto. Em geral matam 50, 60 mil. 800 mil? É uma coisa monstruosa. Por que mata? É muito simples. A medicina não é uma ciência exata, aliás, não é uma ciência. É uma técnica no qual confluem uma multidão de ciências diferentes que às vezes se ajeitam muito mal ali dentro. Então, por assim dizer, toda medicina é experimental. Toda ela. Mesmo que seja um tratamento consagrado, bom, consagrado num certo número de casos. Não é isso? Então, quer dizer, a margem de erro ali é muito grande, não por culpa dos médicos, é porque é. Entendeu? Então, a constatação disso e a própria ideia de que a medicina procura se reger por um critério de confiabilidade científica deveria, na mesma hora, proibir que a classe médica se arrogasse autoridade sobre a sociedade. Aliás, isso se aplica a toda a ciência. Se, vamos dizer, a essência do processo de conhecimento científico é a sua autocorreção permanente, então, evidentemente, ela em nenhum momento da sua existência, ela pode se arrogar a autoridade de proclamar uma verdade científica, muito menos uma verdade científica que se impõe a toda a sociedade. O máximo que ela pode dizer, até o estado presente do conhecimento parece que é assim, mas pode ser que a gente descubra amanhã que não é assim. Então, isso quer dizer, a ciência nunca pode ser uma fonte de autoridade. Muito menos pode ser fonte de autoridade uma técnica que não tem sequer uma estrutura científica interna. Quer dizer, qual é o estatuto epistemológico da medicina? Eu digo, bom, esse é um dos maiores abacaxis que pode ter na filosofia, isso aí. Você definir qual é precisamente o estatuto epistemológico da medicina. No entanto, veja, no tempo de Napoleão, um assessor de Napoleão já observou isso aqui. Tão logo esses médicos se imbuem de ideias materialistas, eles querem mandar no mundo. Ele disse isso, eu acho que foi em 1808. E isso vem se confirmando cada vez mais. Porque além da classe médica, a classe médica se alia à indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Aqui, você fala indústria farmacêutica, você está falando do Rockefeller. Né? Então, o que os Rockefeller querem mandar no mundo, eles mesmos não escondem. Eles estão tentando isso há várias gerações. E é evidente que classe médica e indústria farmacêutica têm uma simbiose. Eu sei porque eu fui editor de revista médica e te digo para você, os laboratórios determinavam o conteúdo do que saía nas revistas científicas. Então, quer dizer, a possibilidade de uma pesquisa totalmente independente da indústria farmacêutica, ela existe, sem dúvida, no meio médico, em certas revistas, certas publicações, que por sua antiguidade, né, e por serem, às vezes, subsidiadas por entidades independentes, conservam sua independência, como, por exemplo, Lancet, na Inglaterra. Deve ser a melhor revista médica do mundo.
e o BJM, British Journal of Medicine. Pois bem, esses dois já foram pegos nos últimos anos fazendo trapaça para favorecer a indústria farmacêutica, coisa que jamais tinha acontecido antes. Então, é claro que esta intromissão da classe médica na vida privada dos cidadãos é um elemento fundamental do totalitarismo mundial. Agora, se você, por medo de uma doença, você aceita isso, você já virou o cidadãozinho da nova ordem mundial, que vive com medo e esperando que os outros o salvem. Então você aceita autoridades. Né? Então, diante disso, olha, meus filhos, eu estou com 62 anos e estou fumando há 47. 2 ou 3 maços de cigarro por dia. O pessoal da minha geração, tudo já teve infarto, hemorroida, 5 pontos de safena, etc, etc. Não veio me dar lições de saúde, porque, obviamente, meus filhos, vocês vão morrer antes de mim. Se continuarem com essas ideias, vocês vão morrer antes de mim. Porque não existe nada que danifique mais a saúde do que a perda da sua integridade pessoal. Se você perde a unidade da sua personalidade, você começa a decompor na mesma hora, meu filho. E você se torna vulnerável a tudo. O seu sistema imunológico vai para o brejo. Veja. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.